Bom dia, irmãos. A paz. Estão me ouvindo bem? O tema de hoje, que nós vamos estar falando a respeito da palavra de Deus, né? Eu gostaria que os irmãos estivessem orando, enquanto eu estarei aqui falando da palavra de Deus. É uma responsabilidade muito grande, né? Quando a gente é chamado para falar da palavra de Deus. E hoje eu vou falar da palavra de Deus sobre a palavra de Deus. Olha, a pergunta é, nessa manhã, por que precisamos tanto da palavra de Deus? Por quê? E aí, hoje vai ter um passeio, né? Na Bíblia, que os irmãos sabem que eu tenho um modo de pregar. Eu sou professora de escola bíblica, então às vezes eu vou lá nos versículos. Então já quero pedir aos irmãos que abram sua Bíblia, deixem ela abertinha, o celular também, certo? Vamos começar logo por 2 Timóteo 3. A partir do versículo 16 e 17. Pessoal do louvor que se apressem para voltar logo. Porque a gente sai sempre, né? Precisa tomar uma água, dar um tempo para poder voltar. Então, 2 Timóteo, amém? Capítulo 3, a partir do versículo 16, que diz: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, é útil para condenar o erro, é útil para corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. É isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Amém? Amém. Já começa aqui, né? A respeito de por que o apóstolo Paulo ensinava a Timóteo. Ele começa desde menino. Você conhece, no versículo anterior, você conhece as palavras. Você conhece a palavra de salvação. Desde menino, ela foi implantada no seu coração por meio da fé em Cristo Jesus. Então, por quê? Porque toda a escritura sagrada é inspirada por Deus. Ou seja, como todos nós sabemos, a palavra de Deus, ela é inspirada por Ele. E eu gostaria de falar um pouco, antes, parando só um pouquinho aqui, para explicar umas coisas a respeito da linguagem. Eu sou uma pessoa que estuda a ciência da linguagem, né? Minha área é linguística. E a palavra a respeito da linguagem, primeiro que a linguagem, né, os linguistas tentam explicar, mas nós sabemos que é algo que vem de Deus. E eu falo linguagem, eu falo palavra. Mas a palavra de Deus, ela tem uma dimensão, que é justamente a dimensão da alteridade. O que é isso? É o outro, na dimensão do outro. Porque eu só existo como ser de linguagem e só sou o que sou porque sou referendado pelo outro. Então Deus, ele usou a palavra para criar o mundo. E também colocou em nós, nos dotou de linguagem. Observe que quando uma pessoa tem um problema, que ela sofre, por exemplo, um AVC, que ela fica afásica, que ela não consegue mais externar através da linguagem, ela se torna apenas uma máquina que tem suas necessidades atendidas, mas ela não consegue falar, ela não consegue dizer, ela não consegue nem mesmo gesticular, porque a área que Deus criou na linguagem, né, para a linguagem no nosso cérebro, esse chama área de um cientista aí chamado Broca, essa área, ela foi danificada. Então, observe como essa dimensão da linguagem e a dimensão da palavra, isso aí é só para a gente começar a introduzir a ideia aqui. Para a gente pensar, por que que Deus criou a palavra? Qual era o desejo dele? Porque nós temos que ler essa palavra, porque nós precisamos. Então Deus, na sua dimensão autoritária, de alteridade do outro, Deus pensando nessa
possibilidade de nessa relacionamento, por isso que nós somos seres de linguagem, estamos sempre interagindo uns com os outros, até mesmo com o nosso próprio pensamento, e a gente interage com o que a gente pensa, sim ou não? Deus, pensando nisso, ele criou a palavra, para que nós soubéssemos exatamente qual era a vontade dele para a nossa vida. Então, os irmãos estão acompanhando aí, né? Então, a palavra, ela é útil para ensinar a verdade, para condenar o erro e para corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Aí, veja, enquanto tem a verdade, onde está a verdade também? Que a verdade é um conceito filosófico, mas onde está a verdade? Onde está a verdade da palavra de Deus? Muitas vezes tem gente por aí falando coisas e palavras que dizem que está na Bíblia, mas são fake news. Vê o que eu vou dizer aqui e você vai se lembrar. Você já ouviu alguém dizendo. Eu encontrei 23 coisas que as pessoas dizem que está na Bíblia e não está na Bíblia exatamente como elas estão. Já começa por aí. Por isso que é para corrigir as faltas, condenar o erro. A palavra de Deus é clara. Aí tem gente que chega e diz assim, o cair é do homem e o levantar é de Deus. Está na Bíblia? Não. Alguém usa isso aí para justificar alguma falha, até em algumas canções. Mas o que tem na Bíblia é que o Senhor, no Salmo 145, versículo 14, o Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Certo? Então, o cair do homem e levantar de Deus não é como não se encontra na Bíblia. Então, se você encontrar por aí, ou se você já disse isso algumas vezes, a gente até diz, né? Parecem mais assim provérbios que o mundo diz, mas que não está na Bíblia. Isso é fake news. Então, a palavra está clara. O Senhor ampara todos os que caem e levanta os que estão prostrados. Certo? Outra coisa que muita gente fala também. Deus escreve certo por linhas tortas. Sim, Carlinhos. Deus é perfeito. Como é que ele vai escrever certo por linhas tortas? Não é? Então, isso é um ditado popular, mas a palavra, muita gente diz que está, mas está lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 13, que diz, considere o que Deus fez. Quem pode endireitar o que ele fez torto? A sabedoria de Deus é loucura para nós, a soberania dele também. Então, determinadas pessoas usam isso, mas isso não tem fundamento bíblico. Outra coisa, tem muita gente que diz que com quem ferro fere, com ferro será ferido. É um provérbio, mas tem gente que diz que está na Bíblia. Então, isso é popularmente conhecido e confundido com o que Jesus disse. Jesus disse no Evangelho, guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Mateus, capítulo 26, versículo 52. Então, outra palavra que as pessoas dizem que está na Bíblia, e ela é perigosa. O dinheiro é a raiz de todos os males. Aí o camarada vê um negócio desse e diz, está na Bíblia, então não posso ficar rico. Mas não é assim que está na Bíblia. Veja como está na Bíblia. Timóteo 6:10a diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não é você ter dinheiro. O problema é você ser apegado a ele. O problema é você fazer do dinheiro seu Deus. Então, se você escutar o dinheiro é a raiz de todos os males, fique preocupado. Ô, meu filho, me dê minha garrafa, por favor. Então, outra coisa que eu ouço muito, isso aí é dito até no meio pentecostal. Obrigada, meu amor. Que é dito até no meio pentecostal, né? A gente ouve muito, eu já ouvi. Eu não sei se vocês já ouviram isso em outros lugares. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Diz até que vem pelo anzol, né? Já ouviram isso? Eu já. Mas aqui tem um problema. Nós entendemos, quando a gente ouve isso, de um Deus que é castigador, que é um Deus que
maltrata quem se achega a ele. Na verdade, muitas coisas acontecem em nossas vidas pelas nossas próprias decisões. Então, na Bíblia, não tem essa palavra aí. O que acontece é o Deus que ampara aqueles que estão prostrados, como eu acabei de ler. Então, às vezes, o sujeito está numa situação difícil e ele escolhe coisas difíceis na sua vida e ele começa a sofrer. E nessa situação, muitas vezes, ele se achega a Deus, né? Porque, às vezes, o sofrimento, ele nos aproxima do Pai. Mas aí, essa história de quem não vem pelo amor, vem pela dor, é complicada. E você então vai esperar, Deus vai dar umas relapadas em você, né? Para você se achegar a Ele. Isso não é verdade. As decisões, veja, a gente estava até estudando sobre isso, né? Essa semana no PG, sobre Jó. Jó era, de acordo com o Senhor, um homem irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? Uma pessoa que não se pode repreender. Uma pessoa que está andando no caminho certo. Uma pessoa que obedece a palavra. Uma pessoa que adora a Deus. E Jó passou pelos sofrimentos por quê? Porque Deus permitiu. Aí é diferente. Deus permite porque Ele é o oleiro. Ele é aquele que permite situações, desertos, para que nós possamos ter mais experiência. O apóstolo Paulo fala disso, que os sofrimentos trazem um caráter aprovado diante de Deus. Então, não é, se você ouvir isso por aí, não está na Bíblia. Não está. A outra frase, eu venci o mundo e vós vencereis. Como é? No mundo tereis, como o irmão Moisés diz, aperreios, né? Ele parafraseia aqui bem no nordestinês, no mundo tereis aperreios, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aí veja, o pastor Luciano Subirá, nesse mesmo livro que a gente está estudando, O Agir Invisível de Deus, né, que se você não leu esse livro ainda, queira ler, ele fala disso que é vitória. Qual é a vitória do crente? Que vitória é essa? Tem muita gente pregando uma vitória diferente daquela que Jesus venceu na cruz. Qual é a vitória que Jesus venceu na cruz? A vitória que venceu o mundo. A nossa salvação. A ressurreição. Jesus não veio pregar que quem aceitasse ele ia ter um carro novo na garagem, não. Ele não veio pregar isso, não. Tem muita gente se achegando a ele baseado nisso. Não conhece a palavra. E as pessoas que aproximam as pessoas nesse sentido, elas estão ensinando a palavra errada. O Senhor não morreu na cruz para que a gente tivesse dinheiro, não. O Senhor não morreu na cruz para que a gente tivesse uma vida de cura, não. Uma vida boa, legal, massa. Não. A vida que Ele promete é uma vida plena. É uma vida abundante. Mas a vida abundante tem outro sentido. O reino de Jesus é desse mundo? É uma preparação que nós estamos passando aqui para irmos para o céu. E é tão interessante como as pessoas não têm conhecimento, né? Eu tenho um irmão que ele é espírita. Inclusive, no dia que eu fiz o meu culto aqui, ele não veio. E ele dizendo a mim que Jesus era um irmão iluminado. E que para chegar até mim, eu não chegava até ele chegava até mim. Porque ele é maior do que eu na hierarquia. Aí eu me segurei, né? Porque estava lá em casa. Eu disse, Senhor, me ajuda. Porque um dia eu ainda vou ter que explicar a ele. E o véu se rasgou. E através do véu, na cruz, eu posso chegar até o Pai. Porque Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. E é através dele que eu chego na presença do Pai. Eu chego no trono da graça, pela graça. Amém?
Então as pessoas ensinam errado, infelizmente. Então, por que nós precisamos da palavra de Deus? Primeira coisa, se você puder abrir aí na sua Bíblia. Porque através da palavra, tudo foi criado. E é essa palavra que é o fundamento da criação e da nossa existência. Então, Salmo 33, versículos de 3 a 6. É tremenda essa responsabilidade de falar da palavra de Deus. Salmo 33, amém? Sim. Versículo 3 a 6. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Eu acho que eu comecei do 3, foi isso mesmo. Porque a palavra do Senhor é reta. E todas as suas obras são fiéis. Estão acompanhando, né? Todas as palavras, todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. E a terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus. E todo o exército deles, por onde? Pelo Espírito da sua boca. Oh, glória, glória. Vocês estão vendo aqui? Então, essa palavra, ela criou o mundo e tudo o que nele há. E essa bondade do Senhor, ela envolve toda a terra. Mas aqui também diz que a palavra do Senhor é reta. E as suas obras são fiéis. Elas só podem ser conhecidas. Como é que eu conheço uma pessoa? Eu não conheço Graça. Mas como é que eu conheço Graça? Eu nunca vi Graça na minha vida. Aí um dia eu me encontro com Graça. A gente senta e começa o quê? Conversar. Eu vou conhecer Graça, o que ela pensa, o que ela sente. E quanto mais eu me aproximar de Graça, mais intimidade eu terei com ela. E quanto mais eu estiver próxima a ela, mais eu vou ficar conhecendo, mais eu vou ter esse contato, vai ficar estreito. Por isso que tem gente que é bem amigo, né? E conhece o outro, que tem uma intimidade com o outro, né? Que pode conversar certas coisas. Assim é com Deus. Então, se essa palavra é reta, útil para ensinar, e você não se aproxima e você não conhece, vai ficar difícil. Porque a palavra, ela foi feita para que você e eu sejamos completos e completamente preparados para fazer todo tipo de boa obra. Como você vai explicar a razão de sua fé se você não conhece a palavra? Você vai ficar como o pessoal diz, ou então, cri, cri, cri. Porque é isso que acontece. Chega um momento de você ministrar alguém, ou de você falar alguma coisa, se você não estiver cheio da palavra, vai ficar difícil. Por isso que é tão importante. A palavra também, ela é a revelação da vontade de Deus. Aí você vai para Isaías 55, versículo 11. Eu não vou me demorar. Isaías 55, versículo 11. Amém? Misericórdia. Isaías, capítulo 55, versículo 11, diz assim: assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz. E prosperará naquilo para que a enviei. Em alguns momentos nós estamos ouvindo pregações. E às vezes a gente diz, não, isso aqui não é para mim, não. Eu acho que isso aqui é para meu marido, é para outra pessoa. Não, esse sermão que o pastor está fazendo hoje não é para mim.
Não, o pastor não está falando a palavra como deveria, que eu acho que ele deveria falar. Cuidado! Porque a palavra de Deus não volta vazia. Às vezes não é para você, ou então o inimigo cega o seu entendimento, sua voz interior fica dizendo, isso não é para mim. E você não retém o que Deus está falando para você. Então abra bem seus ouvidos. Às vezes a gente está aqui no culto, dá sono. Às vezes a gente vai ler a palavra, dá sono. Às vezes a gente vai ler a palavra, não entende. Peça a Deus. E tudo dá. E através do seu Santo Espírito, você vai entender. Às vezes é melhor ouvir a palavra. Ouvir. Tem gente que é bom de ouvir. Ok? Melhor de ouvir do que de ler. Então, bote para ouvir. Eu estou falando isso porque eu sou professora de português e eu sei a dificuldade que as pessoas têm de leitura. Muitas vezes ler um texto é algo maçante, principalmente hoje, quando a gente tem um celular. E muitas vezes a gente também não se concentra. Às vezes a gente fica meio agoniadinho, a gente está meio agoniadinho agora. O negócio está meio assim, a gente está meio avexado. Não quer ler nada, não dá tempo, não é legal. Pergunte a Deus qual é a maneira. Eu mesmo sou muito de ouvir, eu gosto de ler também. Mas eu sou muito de ouvir. Já o pastor é de ler, pode ver que ele lê de carreirinha, ele diz, essa palavra é assim, essa palavra é assim, essa palavrinha é assim, assim, é o jeito dele. Você tem que pensar no seu jeito de ler. Se o seu jeito de ler, ler anotando, irmã Flávia, ok. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Que eu já observei a forma de algumas pessoas aqui na igreja AG, eu sou observadora. Então, assim, se seu modo de ouvir a palavra de Deus é colocando lá quando você está no seu carro, sei lá, trabalhando, né, Fátima, no lelê em casa, lelê. Em casa a gente também, né? Aí a gente bota lá a palavra. Na Bíblia, que a gente tem até no celular, ela tem áudio, coloque, ouça. Não, hoje eu vou ler um pedaço, vou escrever, eu gosto de ler e escrever. Eu leio e gosto de escrever embaixo. Faço uma devocionalzinha escrevendo, para ficar melhor para mim. Então, assim, veja a maneira através da qual você precisa conhecer essa palavra e como você consegue chegar nela. Mas faça isso. Não deixe a palavra de Deus voltar vazia. Às vezes não é para você. Eu escutei uma história, não sei se foi Gibson que contou, quem foi que contou, eu não sei, mas de um homem que ia todo dia, ele estava treinando para pregar, né? Feito eu. Eu não sei se foi o pastor que contou também. Ele não tinha uma boa homilética, né? Aí ele queria aprender a pregar. E todo dia ele ia lá para um descampado assim, para ninguém ouvir, e ficava pregando. Aí um dia ele se encontra com um homem, aí o homem disse para ele que se converteu ouvindo ele pregar. Ele pregava lá no descampado e tinha alguém que estava lá ouvindo. Ele pregando, ele treinando e o homem se converteu. Não volta, não volta. Você pensa que volta. Porque, na verdade, essa palavra, ela age não através de você. Quer dizer, você fala essa palavra. Mas é o Espírito Santo que vai convencer. Não é ele que convence da justiça e do pecado. Não é. Então, mas essa palavra, inclusive, diz quão preciosos são os pés daquele que prega a palavra. Então, se você sabe, você tem como pregar. Então, é isso. Ela não volta vazia. E aí, como a gente está falando de pés, Salmo 119, o mais conhecido, 105, ele diz, quem quiser pode abrir, Salmo 119, o maior salmo, os maiores salmos da Bíblia, não é, pastor? É o maior salmo, né? Ele está, ó, 105. É o maior que tem, né? Esse é bem interessante. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, se você não conhece, você vai andar por onde? Você já experimentou andar por um caminho? Como foi, irmã Vera, a sua aventura? Irmã Vera, essa semana viveu uma aventura. Ela saiu com a gente para ir para o PG e faltou luz no prédio dela. Chegou, irmã Vera? Depois, mas a senhora subiu os 5 andares no escuro. Aí eu disse, irmã Vera, como é que a senhora vai fazer? Ela disse, eu vou botar o celular. E irmã Hilda já estava chorando, porque ela mora... Aí Vera fazia, mas tu mora no primeiro andar, Hilda. Eu vou pro 5º. Agora eu te pergunto, como é que Vera subiu? Teve que botar o celular, porque se ela fosse no escuro. Irmã Hilda já chegou lá morrendo já, no primeiro andar.
Eu vou levar a senhora lá para cá, a senhora ficar treinando, subir os 2 andares. Mas é o que eu estou falando, lá quando eu vou descer no meu prédio, às vezes a luz, que tem um sensor lá, às vezes a luz não funciona. Ou então alguém, logo cedo, eu vou dizer assim, tipo, 5 horas. Aí eu moro no 2º andar, eu tenho que descer. Não tem ninguém que passou para ligar o interruptor lá. É um sufoco. É um sufoco. Entendeu? Por quê? Porque a gente tem dificuldade para caminhar no escuro, tem medo de cair, né? Mas a gente, veja, a gente tem medo de descer uma escada no escuro, mas não tem medo de não conhecer a palavra de Deus e viver no escuro. E não conhecer qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E não viver uma vida de luz. A palavra, ela está para os meus pés. E ela diz, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. No mesmo salmo. Então, a gente precisa realmente, essas palavras, elas podem parecer simples, a palavra de Deus. Por isso que Jesus, ele ensinava através de parábolas, para que ficasse mais claro o que era o reino de Deus. Porque o reino de Deus hoje, eu e você, nós conhecemos. Mas imagine você naquela época. Né? Nós estávamos discutindo essa semana lá no PG, de novo, o PG vai voltar novamente, falando sobre Satanás, né? A serviço de Deus. Então, nós estávamos, eu estava falando que Pedro, o pastor pregou no domingo anterior, e eu estava falando que Pedro não teria, se você fosse Pedro, será que você não teria duvidado também? Se você fosse Pedro, será que você não teria cortado a orelha do rapazinho lá também? Se você fosse Pedro, será que você não teria negado Jesus 3 vezes? Se você fosse Pedro, será que você não teria dito assim, o que é isso, Senhor? O Senhor não vai para a cruz, não. Eu não vou deixar isso acontecer. E Jesus disse, sai para lá. Você ia estar a serviço de Satanás. Seja anátema o que você está dizendo. Sai dele. Mas aí é que está. Nós conhecemos hoje a palavra. E Jesus estava ensinando aqueles discípulos a palavra. E Pedro estava ali aprendendo do Senhor, mas Pedro tinha a presença do Pai. E ele tinha medo, os discípulos tinham medo de ficar sem aquela presença. Mas o Senhor diz o que lá em João 14? Eu vou preparar morada e vou mandar o Consolador. Amém? Então, a gente conhece essas palavras. Mas veja, eu estou agora tomando água. Você já experimentou estar com sede, bem sede, e tomar bem água? Você já experimentou chegar junto de uma fonte ou de uma cachoeira e experimentar aquele frescor? Ou pelo menos aquela, como é o nome? Como é? O respingo, tem um nomezinho, um esprit da água. É isso que a palavra de Deus é para a gente. Ela é essa fonte de água viva. Ela é essa fonte que refresca. Ela é essa fonte que enche o seu coração de consolo. Que ajuda você a ter uma experiência com o Pai. Uma experiência maravilhosa. É algo que é essencial para a sua vida física, inclusive. Pastor Miqueias uma vez pregou, levantou a palavra e disse, tudo que a gente precisa de remédio para a nossa alma e para o nosso corpo está aqui. Amém? Amém? Está aqui. E às vezes a gente fica ansioso, adoece, por quê? Faltou a palavra, faltou lembrar, né? Que não podemos andar ansiosos por coisa alguma, né? E precisamos buscar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Então as palavras, elas são essenciais. São como um farol que vão na nossa frente, iluminando o caminho e nos ajudando a discernir entre o certo e o errado. Hoje está tudo uma modinha, sabe? A modinha na igreja de aceitar certas coisas. Os valores cristãos estão se invertendo. E isso é um perigo. Nós não estamos levando em conta o que diz lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2.
E não sedes conformados com esse mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, qual seja a perfeita e qual seja a agradável vontade de Deus. As pessoas estão hoje muito querendo que Deus aceite a maneira delas viverem. Não é o contrário, não. É por isso que as coisas não estão diferentes. Não, porque o mundo mudou. E as coisas, não, agora tem que aceitar determinadas coisas, determinadas posturas, determinadas formas de ser. É a minha vida, Deus tem que me aceitar, porque Ele diz que Ele me ama, que eu vou a Ele, de modo nenhum Ele me lançará fora. A palavra de Deus diz, vinde como estás, mas não diz para continuar como está, não. Agora, sabe por que a gente não se transforma? Sabe por que a gente não vai para frente? Porque a gente não se alimenta da palavra. A palavra é alimento, minha gente, para a nossa alma. Mateus 4, versículo 4 diz, Jesus respondendo disse ao diabo, nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da onde? Da boca de Deus. O Senhor Jesus, que era Deus, disse isso. Então, se a gente não alimenta a nossa alma, nós temos dois bichos dentro da gente, né? Um bem bonzinho e um bem ruinzinho. Não é? O ser humano, ele é dual. Ele é dois. Ele é duplo. Ele é bom e ele é mau. Sim ou não? Sim. O pecado entrou no mundo. Então, quem é que você alimenta mais? É o que vai crescer. O seu bonzinho ou o seu malzinho? Dependendo, se você não lê a palavra, você está alimentando quem? Está deixando quem alimentar? O mundo, as influências, o que o colega diz. E você passa a dizer também, porque as más conversações corrompem os bons costumes, isso está na palavra. A sua forma de agir, a sua transformação, os seus vícios. E Deus não cura, não restaura, porque você não abre. Abra o coração. Deixe o Senhor lhe transformar. A gente cantou aqui que Deus transforma histórias. Ele transformou a minha. Amém. É só Ele que muda. É só Ele que nos transforma. É só Ele que nos restaura. E nos faz novos. Que nos justifica. Que nos santifica. Que nos transforma. Mas se essa palavra não é lida, eu vou ficar com a palavra que os outros me disseram. Por isso que essas coisinhas aí andam dizendo aí na Bíblia, que tem na Bíblia. Mas eu não conheço. Então qualquer pessoa pode dizer, o irmão Gerson hoje trouxe um exemplo aqui. Eu perguntei a ele se eu podia dizer, ele saiu. Mas eu perguntei a ele se eu podia dizer. Porque ele disse que teve um irmão, a gente estava falando aqui de filhos, né? Ah, porque eu tenho um filho, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, vai ver, não sei o quê, tem um bocado de filho aí, já tem um bocado de filho, meu irmão. Foi para Carlos, foi para Lucas, eu não sei. Aí, ele disse que tinha um irmão que casou com a prima, teve 13 filhos. Aí foi para a igreja, aí o pastor lá, eu não sei que pastor é esse. Tem muito pasteco aí. Muita gente que abre a igreja e diz que é pastor, mas não tem conhecimento teológico e nem lê a Bíblia. Porque tem muita gente que nem tem conhecimento teológico, assim, não tem um conhecimento, não vai fazer seminário, essas coisas, mas conhece a Bíblia. Chegou para o irmão e disse, olha, o senhor está casado com sua prima, não pode não. É pecado. Aí o homem está vivendo com a mulher em casa, mas não está mais vivendo com a mulher. Depois que teve 13 filhos com a pobre da mulher, com a prima. Vocês estão entendendo? Acabou a família. E ele, que não conhece a palavra, também aceitou. Pastor Antônio Carlos foi meu pastor, desde que eu me converti. Foi e continua sendo. Mas eu estou explicando assim, viu, pastor? O senhor foi e continua sendo, mas ele falou uma coisa para mim. Porque ele preparou a sala. Davi, o pai de David. David tem um pai, viu? Ele já veio aqui. Bênção de Deus.
Eita, homem cheio da palavra, do poder. Ensinava. E o pastor Antônio Carlos fez uma preparação com a gente. Ele disse, se eu estiver pregando lá em cima e eu estiver falando, observe o que eu estou dizendo. Porque eu sou homem, sou falho. Mas a palavra de Deus não falha. Então, às vezes, a pessoa tá pregando, eu estou aqui, ó. Olho lá e olho cá. E eu já peguei pastor renomado, pregando errado. Errado. Não veio de Deus aquilo. Porque a palavra ela é clara. Se você não consegue entender tudo, peça ao Espírito Santo que ele dá. Então, minha gente, a palavra de Deus ela é lâmpada, ela é alimento para a alma. E ela também protege contra as falsas doutrinas. Efésios 4,14, esse eu vou esperar vocês, para vocês abrirem. O que acontece quando a gente não lê a palavra, tá? Que é isso que eu estou falando aqui. Ai, meu Deus, tenho que ir embora. Me ajuda, Jesus, já remi o tempo. Efésios 4, versículo 14. Eu vou esperar todo mundo abrir. E quem não está abrindo, preste bem atenção. O que está escrito aqui. Efésios 4, versículo 14 diz: para que não sejamos mais inconstantes. Meninos, olha a palavra, meninos inconstantes. Menino é o quê? É maduro? É aquele que toma só aquele leite espiritual, né? O leitinho, e depois não toma mais nada. Ou então não toma coisa nenhuma. Menino, imaturo, inconstante. Levados em roda por todo o vento de doutrina. Pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. É o que está acontecendo, que eu vou falar agora, viu, irmã Célia? Vou falar agora o que é que está acontecendo. Eu digo quais são as coisinhas que o mundo está contando por aí. Quais são as coisinhas que o mundo tem dito por aí, que tem muita gente acreditando que é verdade. O que é que o povo está ensinando por aí, nas igrejas, ou no mundo, e que está todo mundo aceitando? Quais são as interpretações distorcidas da verdade de Deus? E o que é que elas podem gerar? Primeiro, tem muita gente aí interpretando, eu já falei aqui, prosperidade sem limite. Olha, você venha à igreja, porque você vai ser abençoado. Bota o povo falando na televisão. E tem muita gente que acha que crente é isso. Porque não conhece a igreja. Aí vê essas igrejas na mídia falando, não, porque eu antes não era crente, estava sofrendo muito. Aí bota o cara assim, bem triste, né? Aí depois bota o cara, aí bota, eu sou. Aí o cara, não, hoje eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou a. Aí você já sabe que eu não vou completar. Porque não é nem ético estar falando assim. Mas isso é falsa profecia. Isso é falso ensinamento. Jesus não morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para que eu e você tivéssemos prosperidade sem limite, não. Ele nos abençoa materialmente. Porque a palavra é clara, buscai o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então, geralmente as pessoas querem trocar. Venha, porque eu vou trocar a sua fé por alguma coisa que vai ser oferecida. E tira o dinheiro da pessoa, viu? Tira o dinheiro todinho. Tira tudo. E Deus às vezes tem misericórdia da pessoa. Eu conheci um rapaz que ele me perguntou. Ele chegou para mim uma vez e me perguntou. Eu tinha uma amiga, ele chegou para mim, Jô, você não é evangélica, né? Eu digo, sou. Ele disse, me explica aí, porque meu irmão estava desempregado, sabe? Aí ele chegou na igreja, aí a única coisa que ele tinha era uma moto. Aí ele foi lá, pá, entregou a moto. Estava desempregado, estava numa situação difícil, aí o pastor pregou tal, ele aceitou, aí ele entregou a moto. Josi, 2 semanas depois ele estava empregado. E aí? Aí eu disse a ele teve fé, Deus honrou a fé dele. Mas não foi por causa do que foi feito, não. Porque Deus não morreu na cruz, aí eu expliquei a ele. Ele não entendia, porque ele também não era crente.
Aí vê o irmão entregando, eu vou entregar também. Eu estou precisando. Aí trabalha com Deus assim, ó, Deus, se tu me der, eu vou te dar. Pra tu me dar. E esse não é o Deus. Não é verdade. Isso é mentira. Julgamento seletivo. Na palavra de Deus é clara. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não seleciona. Mas tem muita gente que faz julgamento seletivo. Fica dizendo que todo mundo vai para o inferno. Fica dizendo que todo mundo é assim. Porque fulano é assado. Porque assim. Porque não sei o quê. Começa a selecionar as pessoas. Você como cristão. Escolhendo gente. Discriminando gente. E esquece que você precisa amar pessoas. As pessoas são... A palavra de Deus é clara. Deus ama o pecador, mas se aborrece do pecado dele. Mas aí faz julgamento, né? Interpreta de forma seletiva passagens que falam de amor, compaixão e perdão. Tem muita gente também que é exclusivista religioso. Religiosidade é uma coisa que não agrada a Jesus. O que é que ele disse para os fariseus? Quem lembra? Raça de? Vocês são o quê? Sepulcros caiados. Ou seja, vocês são bonitinhos por fora, mas feios por dentro. E eu sei, porque eu sou onisciente, estou vendo. Então tem muita gente que interpreta, achando que determinadas da doutrina ou determinada igreja só salva lá. Se for noutra, não salva não. Se você se vestir de tal modo, não salva não. Se você gostar de determinadas formas de louvar a Deus, não salva não. Então isso é exclusivismo, isso não está na palavra também. Não está. Interpretar a Bíblia de forma literal em todos os contextos pode ajudar você a ter uma interpretação rígida, que não considere o contexto histórico, cultural e literário dos textos também. Precisa você considerar o contexto em que aquilo foi dito. E não tomar aquilo ao pé da letra. E não tomar aquilo sem analisar o contexto, nem como foi dito, nem por que foi dito e a quem foi dito. Então isso também é complicado. Outra coisa que é muito ruim é usar a palavra de Deus para falar de política no púlpito. Dividir o povo por causa disso, porque tu é de candidato A, tu é de candidato B, então tu não é crente. Isso não pode. Está errado. Usar isso aqui para falar de política está errado. Errado. Deus não quer isso. Jesus era muito claro. A Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Cuidado. Cuidado. Você, quando vai para a divisão social e partidária, você esquece os princípios do amor e da compaixão. E aquele seu irmão que tem uma opinião política contrária à sua, ele pode se sentir prejudicado. Ele pode se sentir menos amado. Cuidado. Nós somos uma igreja. Nós somos um corpo. Muito cuidado para não ferir o corpo. Negligência em relação às questões sociais também. Tem muita igreja que interpreta a palavra de Deus e esquece que na palavra de Deus estão os ideais de justiça, de igualdade, que muitas vezes é esquecido. Você às vezes tem um irmão, está pregando a palavra, tudo, sabe que o irmão está passando uma necessidade e não ajuda. Sabe que o irmão está precisando mais do que sua oração e não ajuda, e não se preocupa. Então o irmão Moisés fala aqui domingo após domingo, que evangelho genuíno é aquele que leva em conta a fé e as obras. Tiago é muito claro, toda a epístola de Tiago leva em conta a fé, as obras. Ele diz que a fé sem obras é morta e as obras sem fé é morta também. São mortas. Então, é preciso a gente ter cuidado. Também tem muita gente que faz... Veja, é importante isso. Existe hoje, na mídia, uma focalização exagerada no final dos tempos. E isso está gerando medo em algumas pessoas, até nos crentes. Então, gente, a gente sabe que o final do mundo ele vai acontecer. Mas ele vai acontecer quando estiver no tempo de Deus.
A gente fica muito preocupado. Oh, isso está gerando ansiedade. É outra coisa que Deus também não quer. Deus quer que a gente confie. Porque a gente precisa confiar na sua promessa de amor. A gente precisa confiar na sua promessa para a igreja. E quando a gente não sabe quais são as promessas para a igreja, a gente começa a ficar agoniado, aperreado. Então, outra coisa é o cristianismo superficial. É centrar a fé em Cristo e reduzir Jesus a um modelo moral. Tem muita gente que faz isso. Eu digo, você já aceitou Jesus? A pessoa, não, mas eu não fumo, eu não bebo, né? Eu não faço isso, eu não faço aquilo. É um Jesus moral. Esquece qual é a verdadeira essência da salvação. Que é que Jesus veio para redimir. Que Jesus morreu para nos justificar e nos santificar. Que Jesus morreu para nos salvar. E não para que a gente deixe de beber. Isso acontece. Ele tira esses desejos. O Espírito Santo, quando eu me esvazio, ele me enche. Amém? E essas coisas que antes eu gostava tanto, eu deixo de gostar. Eu gostava muito de dançar, de beber. Queria cantar no mundo. Mas o Senhor tirou essas vontades. Aí hoje eu canto para Ele. Amém? Deixe Deus transformar a sua vida. Restaurar você. Transformar a sua vida. Tirar de você aquele que não agrada a Ele. Diga para Ele todos os dias. Faça uma oração por você. Senhor, eu hoje quero orar por mim. Eu quero te pedir que o Senhor tire de mim esse pecado que eu tenho. De falar mal dos outros. De julgar os outros. Esse pecado que eu tenho de não confiar em Ti. Esse pecado que eu tenho de ficar ansioso. Deus, hoje eu quero que o Senhor tire isso de mim. Deus, hoje eu quero que o Senhor mude a minha história. Que o Senhor transforme minha vida. Da forma como o Senhor souber. Porque eu não sei. Eu não sei. Deus quer que a gente dependa dele, minha gente. Amém? Deus quer que a gente deixe, como diz a palavra lá em Tiago. Deus quer que a gente deixe o costume imoral e a má conduta. Deus quer que a gente aceite com humildade a mensagem que Ele planta nos nossos corações. Só essa mensagem pode nos salvar. Deus quer que a gente não seja apenas ouvinte da palavra, mas Ele quer que nós sejamos praticantes dessa palavra. Deus quer que a gente não seja como um homem insensato, que ouve a palavra e não a põe em prática. E ele é como uma pessoa que olha pelo espelho e vê como é. Depois ele dá uma boa olhada e vai embora e logo esquece a sua aparência. Sabe por que tem um monte de crente sem identidade? Porque a identidade dele não é de Cristo. Porque a identidade dele não é da palavra. Porque quando começa a falar da palavra, é chato. É isso. É aquilo outro. Tá cansativo. Eu não quero praticar. Eu quero fazer do meu jeito. Quando a gente faz do jeito da gente, é tão ruim. Eu vou terminar. Quando a gente faz do jeito da gente, é muito ruim. Eu tenho um exemplo na minha vida. Eu fiz uma encomenda de uns materiais para terminar a reforma da minha sala. E a criatura celeste, ela não entregou. Ele me roubou. E eu fiquei com raiva. Mas o Senhor disse a mim que eu entregasse. Eu não quis entregar, aí fiquei naquela agonia sem obedecer. E o pobre do meu marido entrou no jogo também e se atrapalhou. E Deus dizendo, eu não quero. Eu disse, Deus, eu vou perdoar essa criatura. Mas está difícil para mim. Sabe por quê? Porque tenho eu. O que é que a palavra de Deus diz? E nós precisamos perdoar, não é? É ou não é? Só que a gente não quer obedecer. E aí, eu fiquei com aquilo no coração. Eu disse, eu vou perdoar. Mas não consegui. Pobrezinho de Gibson. Minha filha, vamos deixar para lá. Vamos deixar para lá, que esse negócio está ficando complicado. Se a gente mexer, a gente já estava pensando até nos planos de vingança. E Deus disse, não vá, não faça.
Não faça. Só ore. Estava ruim, viu, irmã? Orar. Eu fiquei com raiva do negócio. E o pior era que o camarada dizia, vem hoje. Aí chegava lá, não tinha nada. Vem amanhã, o cabo não estava. Aí foi dando raiva. Porque o inimigo, ele faz isso. Não é? Aí, Gibson botou um vídeo para a orla. Do homem. Um pastor. Eu não sei se ele é pastor ou ele é presbítero. Que ele disse que botou uma pessoa dentro da igreja que estava passando necessidade. E o homem foi e botou a igreja na justiça. E ele disse que foi lá e entregou. Não tinha nada. Ele disse, olha, se ele me entregar a moto, ele entregou a moto. Mas só que ele não só entregou a moto. Eita Deus, esse vídeo falar no meu coração. Ele disse que entregou a moto. Disse, meu irmão, você está perdoado em nome de Jesus. Ele disse que a igreja nunca foi para a justiça. Ele botou a igreja na justiça. A igreja ia ter que dar tudo que tinha. E já tinha dificuldade para conseguir. Aí ele disse, eu só tenho aquela moto. Aí disse que uma pessoa procurou ele, uma senhora viúva. Ele disse que Deus disse a ela que desse o carro a ele. Eu disse, Senhor, esse vídeo falou profundamente no meu coração. Está perdoado, homem. E é o dinheiro que Deus me deu para pagar ele. Ele vai dar muito mais. Entenderam? Eu não tenho como falar assim, chorar dessas coisas, gente. Hoje eu estou bem com o irmão Antônio. A gente chora, né, irmão? Porque Deus, um vídeo. Eu estava conversando com uma mulher essa semana, veja como Deus é. Quem obedece a ele. Ela disse que o filho dela estava apanhando na escola. A menina é pequena, a menina estava lá comigo, eu fui para o médico, ela estava do meu lado conversando. Ela disse que era crente. Aí disse que já não sabia mais o que fazer, né? Porque o menino estava sofrendo bullying, né? Que é difícil para os pais, né? A gente viu uma criança de 13 anos que foi morta. Ela foi morta no banheiro por 2 colegas. É difícil para o pai. Aí ela disse, eu vou ensinar meu filho a bater. O marido disse, não faz isso, que a gente é crente. Aí ela disse, e agora eu vou fazer o quê? Eu já falei com a escola, já falei com o pai do menino, eu vou ensinar o menino a bater. Eu passei por isso também, só que eu fui diferente, né? Eu ensinei a menina a bater. Eu disse à minha filha que ela desse umas bordoadas no menino. Ela deu mesmo, mas errado, né? Aí ela disse que estava orando. Aí sabe o que Deus disse a ela, minha gente? Ela foi fazer feira. Veja, não tem como não chorar com Deus desse. Deus mandou ela comprar uma caixa de bis. Sabe o que é bis? E disse para dizer ao menino, pegue essa caixa e distribua com seus coleguinhas todinho. E chegue para um menino que bate em você e diz, bora comer bicho, vamos parar de briga e vamos comer o bicho junto. Ela disse que foi um santo remédio, o menino não bate mais no menino dela, ficou amigo. Olha só, que coisa, né? Eu fiquei assim, mas é coisa simples, irmã Josi, a senhora está pegando isso, mas o diabo foi vencido. Foi envergonhado. Veja, ela ficou orando, disse, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu fiquei desesperada, irmã, só tem esse filho. Eu tive outro e perdi, que era especial, morreu. Teve um problema no nascimento e perdi, morreu. Só tenho esse, irmã, eu não posso ter mais filho. Aí meu filho apanhando, você querer ir para a escola. Eu fiquei orando, eu disse, eu vou fazer o plano de Sara, né? Eu vou fazer o plano B. Aí Deus disse, compra o bicho. Ela disse que nunca tive aquela ideia. Aquilo veio de Deus, minha gente. Aquilo veio de Deus, o Espírito Santo, ele trabalha em nós. Se você tem uma causa complicada, pode falar com Deus, que ele vai responder a você. Ele responde se você pedir com fé. O que é que diz no Salmo 1? Quem pode recitar? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém na minha... Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite. E ele será o quê? Árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação apropriada. E tudo
Amém? A igreja está afiadazinha, viu? Olha aí. Tá vendo? Então, se você atentar para essa lei verdadeira, nela meditar de dia e de noite, você vai ser como uma árvore plantada. Pode vir o vento que quiser, pode vir o que vier. Você está firme na rocha. E para finalizar, a irmã Fátima já está olhando ali para mim. Meio-dia e a irmã não terminou. É brincadeira. Para terminar, olha só, conselho de Jesus, Mateus. Essa eu queria que você guardasse essa semana. Essa você tem que guardar. Essa tem que ser a palavra da sua reflexão. Mateus, capítulo 7. 7. De 24 a 27. Que diz: portanto, quem ouve? Amém? Amém? Amém ou misericórdia? Amém. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato. Uma pessoa insensata é uma pessoa sem senso, é uma pessoa sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda. Olha só. Isso aqui dá uma pregação. Porque o Senhor está sendo claro. Se você ouve a palavra e você pratica. Porque, veja, tem a questão, né? Você às vezes escuta, mas não ouve, né? Tem uma diferença entre escutar e ouvir, né? Ouvir é entrar no coração. Você ouvir, praticar. Você vai ser alguém que constrói sua casa sobre a rocha. A palavra de Deus, ela não é um texto antigo, não é um texto descontextualizado. É um texto que tem a vida. As águas que correm do trono da graça de Deus estão na palavra. A palavra é clara. O apóstolo Paulo diz a Timóteo: procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem vergonha de se envergonhar. Que não tem que se envergonhar. Que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como granguena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. O apóstolo Paulo é claro para Timóteo: cuidado, que tem gente no nosso meio que está dizendo aquilo que não é verdade. Mas vocês têm que ter cuidado. Apresenta-te como obreiro capacitado, que maneja bem a palavra de Deus. Amém? E, para finalizar, eu gostaria de perguntar se o mistério da salvação está claro para os que aqui estão. E se tem alguém aqui hoje, nessa noite, que gostaria de aceitar esse Senhor como Senhor da sua vida, e que gostaria de dizer a Ele que você quer que Ele seja Senhor da sua vida e da sua história, e que você quer ser transformado por Ele. Tem alguém aqui que gostaria de fazer essa decisão? Se não tem, nós vamos orar nesse momento. E depois vamos cantar uma música chamada Oferta Agradável a Ti.